Muito bem, o Renato hoje vai trazer para a gente informações sobre uma pesquisa falando sobre indicativos de pessimismo a respeito do futuro governo. Conta mais detalhes para a gente, Renato. Bom dia para você. Olá, bom dia Barão. Bom dia Bom Débora. dia. Hoje nós estamos soltando uma pesquisa aqui em primeira mão que conta um pouquinho com relação ao futuro, né, da divisão brasileira na visão desses próprios eleitores. A gente separou aí, Barão, a divisão em dois aspectos, né? Primeiro, a divisão na sociedade brasileira. O que a gente vê? Que 17% dos eleitores apenas acreditam que o Brasil vai ficar menos dividido no pós-eleição do que estava antes das eleições. Esse número é muito menor do que os 34% dos brasileiros que acham que a nossa sociedade ficará mais dividida no início do terceiro mandato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a gente perguntou também, Débora e Barão, sobre a expectativa da divisão ou da união das famílias, né? E nas famílias, Barão, 36% acham que as famílias vão ficar menos divididas. Esse número é menor do que os 47% que acham que a divisão vai ficar do jeito que está, ou seja, muito grande, mas apenas 17% acreditam que essa divisão vai aumentar. Em resumo, nós temos aí na sociedade brasileira mais eleitor acreditando que a sociedade vai ficar mais dividida do que menos dividida. No entanto, quando nós trazemos essa informação para o ambiente privado, para o ambiente interno das famílias de cada um dos brasileiros, essa situação se inverte, com mais brasileiros acreditando que essa divisão vai diminuir do que vai aumentar. Chama Fala, atenção, Débora. ô Barão, Renato, eu escutei uma psicóloga falando assim recentemente. Eu tô numa campanha, faça o Natal da sua terapeuta feliz. Vamos nos reunir com as famílias, perdoar, voltar a ter aquela relação, aquele relacionamento com aquele amigo, com aquele colega de trabalho, mas principalmente no ambiente familiar, voltar a ter aquele almoço de domingo e as comemorações das festas de fim de ano. Eu estava dando uma olhadinha na pesquisa, justamente essa diferença, né? Quando as pessoas têm que responder se a sociedade em geral vai ficar mais ou menos dividida e quando a gente leva aquilo para dentro de casa, quando esse recorte é feito entre os familiares. Você, Renato Meirelles, acha que vai ficar mais, menos, igual? E tem mudança na sua avaliação quando a gente pega a sociedade em geral e quando a gente está falando de alguém mais próximo, um amigo, um familiar? O que eu acredito, Débora, é que do ponto de vista desse ano aqui, do que vai acontecer já nesse Natal, a família vai ficar menos dividida do que estava no Natal passado, por exemplo. Já para a sociedade brasileira mudar esse cenário vai demorar mais um pouquinho e está diretamente vinculado aí aos resultados econômicos que nós teremos ou não no primeiro ano do governo Lula. Se a economia aí voltar a crescer, se a gente tiver mais emprego, a inflação controlada, eu não tenho dúvida nenhuma que a divisão vai diminuir. É mais ou menos o seguinte, quando está todo mundo com dinheiro no bolso, a Sorriso no ideia rosto. de brigar ou a disposição para essa briga tende a cair. Agora, se a crise econômica não passar, infelizmente, os resultados de divisão irão aumentar. É o dinheiro no bolso, sorriso no rosto, Barão. É isso aí. Renato, um grande abraço para você. Semana que vem a gente volta a conversar. Valeu, Renato. Um beijão para todo mundo. Até semana que vem. Valeu, até. Agora 11h34.